Olá, meu nome é Miguel, sou médico endoscopista, atual presidente da Sobed Rio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesões duodenais. Lembrando que o duodeno ele se estende do piloro até o ângulo duodeno jejunal. Ele é formado pelo bulbo, que é a sua primeira porção, pela segunda porção descendente, a terceira e a quarta porções. Ele tem várias variações anatômicas, como a gente pode ver nessa figura clássica aqui do testi, mas normalmente tem um direcionamento que vai da parte anterior para posterior e de cranial para caudal. O duodeno ele é visualizado durante o exame de endoscopia digestiva alta e principalmente na introdução do aparelho. O problema que a gente tem que ficar atento é porque às vezes o bulbo duodenal, principalmente, ele é muito curto e pode ser difícil da gente visualizar. A técnica de entrada deve ser uma técnica delicada para não haver trauma da parede posterior. E a retirada também, uma retirada vagarosa, para que a gente consiga ver todas as paredes do duodeno. Endoscopicamente falando, o bulbo duodenal ele é dividido por 4 porções, vamos dizer assim. Ele tem uma parede anterior, ele tem uma parede anterior, ele tem uma parede posterior, ele tem uma vertente superior e também uma vertente inferior. Perceba, portanto, que não existe parede superior nem parede inferior do duodeno, e sim vertente superior e vertente inferior. Falando um pouquinho da segunda porção duodenal, essa segunda porção duodenal ela é formada pela segunda, terceira e quarta porção, como a gente falou. Ela possui as chamadas pregas de Kerckring, que são pregas circulares, que ocorrem em toda essa parte do intestino. E nela a gente vai ver também as papilas maior e menor do duodeno. Tá? Muitas vezes, essa papila maior e a menor são melhor vistas quando a gente usa um exame de visão lateral. Então, aqui a gente vê que a gente percebe uma certa protuberância no intestino e a gente percebe quando a gente usa não o endoscópio de visão frontal, mas o endoscópio de visão lateral, que a papila é melhor vista. A mucosa do duodeno, ela não é uma mucosa lisa, é uma mucosa que tem uma aparência de uma textura sutil, onde tem um padrão vascular mais pronunciado, onde a gente vê melhor. A gente percebe que, por vezes, a gente consegue ver isso de uma maneira muito exacerbada, como aqui a gente vê essa imagem do bulbo duodenal e essa imagem na segunda porção duodenal, mas são variações do normal. Dificuldade maior da gente falar de lesão duodenal, lesões duodenais, é a vasta gama de lesões que isso engloba. Então, a gente vai dar uma pincelada para vocês de um pouquinho de cada tipo de lesão, falar um pouquinho da parte principal, do que a gente considera mais importante para que o endoscopista saiba na hora de avaliar o duodeno. Vamos começar falando um pouquinho, então, das lesões benignas, ou seja, lesões que não têm caráter de malignidade. A metaplasia intestinal, a metaplasia gástrica, na verdade, desculpa que está errado, metaplasia gástrica, é um termo usado quando você tem a colonização de células secretoras do estômago na superfície do epitélio duodenal. Na parte endoscópica, a gente vai ver múltiplos pequenos nódulos nessa parede anterior aqui do bulbo. Essa alteração normalmente é bem restrita ao bulbo duodenal e localizada na região justa pilórica. Ela pode ser encontrada na maioria dos pacientes com história de úlcera duodenal. Essa troca do epitélio duodenal por um epitélio foveolar gástrico, que caracteriza a metaplasia, ocorre quando tem uma resposta de defesa ou de proteção ao excesso de ácido no duodeno. Essa presença de metaplasia gástrica no bulbo permite, inclusive, que ocorra colonização do duodeno pelo H. pylori e isso pode contribuir para a ocorrência de duodenite e ulcerações. Então, são essas pequenas placas elevadas aqui. A hiperplasia das glândulas de Briner é uma lesão proliferativa rara e benigna que ocorre com essas glândulas no bulbo duodenal. São glândulas exócrinas que se localizam no bulbo. Histologicamente,
essa hiperplasia de glândulas de Briner se assemelha muito aos amartomas. E junto com os amartomas, representam cerca de 5 a 10% dos tumores duodenais. Essas lesões ocorrem principalmente em pacientes na quinta e sexta década de vida, são predominantemente localizadas no bulbo e na parte mais proximal. Tá? A maioria absoluta dos pacientes completamente assintomáticos são achado da endoscopia. A linfangiectasia ela é caracterizada por essas manchas esbranquiçadas aqui brilhantes na mucosa duodenal. Ela ocorre por acúmulo de linfa na camada submucosa. Pode ser idiopática, mais comumente em crianças, até pode ser inata ao nascimento, ou até parte de uma resposta local a um processo inflamatório. Falando em processo inflamatório, a gente não pode nunca esquecer, principalmente no nosso meio, das parasitoses. A parasitose intestinal ela não tem uma característica patognomônica, mas no nosso meio, onde tem uma alta incidência desse tipo de doença, a gente tem que sempre desconfiar, principalmente quando tem erosões ou quando tem linfangiectasia exacerbada. Nesse quadro aqui, por exemplo, nessa foto, é um exame de um paciente que tinha um quadro de estrongiloidíase. Então, sempre ficar atento, sempre lembrar e suspeitar da doença parasitária, principalmente no nosso meio e principalmente nos locais de menor condição socioeconômica. As malformações vasculares, essa aqui é uma paciente de 75 anos, que começou com um quadro de anemia, e na endoscopia nós vimos essa lesão, essa malformação vascular, e que tentamos o tratamento, foi um tratamento que não foi simples, a princípio com um tratamento térmico, com hemoclipes, e demorou a gente conseguir fazer parar o sangramento. Essa angiodisplasia duodenal é uma lesão vascular que pode gerar sangramento agudo ou crônico. Nesse caso, essa paciente tinha uma anemia crônica, que demorou a começar a investigação, então demorou a fazer o diagnóstico. Não é um diagnóstico difícil. Vocês vejam que eu tenho uma lesão de cara quando eu entro no bulbo, porque ela se localiza entre a parede anterior e a vertente superior. Embora essa lesão seja rara no duodeno, ela pode ocorrer mais comumente no colo direito, e tem etiologia desconhecida, muito parecida com a realmente do colo. As erosões que aparecem no bulbo duodenal são relacionadas a um processo inflamatório que ocorre na mucosa do duodeno, na maioria das vezes relacionada à infecção também pelo H. pylori. Aqui a gente tem um paciente que tinha um quadro de epigastralgia, e a gente consegue ver logo na entrada do bulbo duodenal diversas erosões elevadas com fundo fibrinoso, e esse paciente fez tratamento de H. pylori e depois melhorou esse quadro clínico e endoscópico. Nem sempre as erosões são tão evidentes assim, às vezes a gente vê apenas uma descontinuidade da mucosa duodenal, como a gente consegue ver nesses slides aqui, nessa imagem, onde da mesma maneira é um paciente com epigastralgia e que teve um tratamento para essa epigastralgia, para gastrite, e melhorou das lesões. Evoluindo um pouco essa questão das erosões, a gente tem as úlceras. Tá? Mas a grande maioria dessas úlceras são encontradas no bulbo, raramente você vai ter uma úlcera na segunda ou terceira porção duodenal. A maioria menor que 1 centímetro. Caracterizada como a úlcera péptica gástrica também, por uma ruptura bem demarcada aqui na mucosa, tá? Que provavelmente se estende até a muscular própria do órgão. Assim como na erosão, como a gente falou, essas úlceras, na maioria das vezes, fazem parte de um quadro de infecção pelo H. pylori, de colonização pelo H. pylori. Outra causa comum é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Assim como na úlcera gástrica, a gente utiliza a classificação de Sakita para essas úlceras, e caso tenha hemorragia, a classificação de Forrest. Então a gente consegue ver aqui, essa primeira imagem é um Sakita A1, uma úlcera ativa, que eu tenho bordos nítidos, planos, um fundo fibrinoso sujo, e aqui um Forrest 2A com um coto vascular visível. Essa é um paciente que teve um quadro de hemorragia digestiva, um quadro de melena, não exteriorizou por cima, e quando foi fazer a endoscopia, a gente notou esse coto vascular visível aqui. Essa segunda úlcera, a gente já percebe uma evolução em relação àquela primeira. Eu já tenho um Sakita A2, os bordos bem definidos, um fundo com uma fibrina espessa, porém mais clara,
bordos hiperemiados e o começo de uma possível retração de prévia. E aqui mais uma imagem também de um saquito A2, onde eu tenho também bordos bem definidos, elevados, hiperemiados, um fundo de fibrina mais espesso, porém mais claro, e aqui também eu tenho uma área de sangramento recente. Falando dos pólipos, os pólipos duodenais podem ocorrer normalmente em dois contextos diferentes, ou pela síndrome da polipose adenomatosa familiar, na qual é relativamente comum a ocorrência de pólipo no duodeno, ou ainda os pólipos esporádicos, o que não ocorre com tanta frequência. Esses pólipos esporádicos são geralmente achados de endoscopia, não tem sintoma no paciente, ocorrem até uma ocorrência não muito comum, 1,5% de todas as endoscopias realizadas. Na maioria das vezes são césseis ou subpediculados e podem variar de pequenos milímetros até vários centímetros, como a gente vê nessa outra imagem aqui. Essa outra imagem a gente tem um grande lesão polipoide que a gente ressecou através de mucosectomia. Todo pólipo com mais de 10 milímetros, mais de 1 centímetro, na maioria das vezes é um adenoma. Assim como os adenomas do colo, preciso remover esses pólipos sob o risco de malignização. Todos os pólipos duodenais devem ser removidos, mesmo os pequenos, porque podem ser adenomas ou até tumores carcinoides e risco de desenvolvimento de câncer. O risco de câncer, assim como também no colo, ele aumenta quanto maior o tamanho do pólipo. Então, todos os pólipos devem ser removidos e enviados para análise histopatológica. Não removidos, os pólipos podem dar origem aos adenomas, que às vezes são um pouco maior. E aqui a gente já vê uma característica do duodeno que a gente vai comentar um pouco mais adiante, que é a necessidade de você ter ferramentas para olhar o duodeno. Essa é uma história de um paciente de 67 anos, internado no CTI com quadro de hemorragia digestiva. Como manda o protocolo, fez 2 endoscopias, não achou o local de sangramento, fez 2 colonoscopias, não achou o local de sangramento, fez uma cintilografia com a hemácia marcada, que determinou que o local de sangramento era provavelmente no ângulo superior do duodeno. Com o endoscópio de visão alta, a gente não achava, endoscópio de visão frontal, a gente não achava a lesão, até que a gente lançou mão do duodenoscópio de visão lateral e achou essa lesão que estava sangrando no momento. Isso aqui já é um exame de controle, então não tem sangramento, e biopsiado era um adenoma com displasia de alto grau. Da mesma maneira, a gente tem que tomar cuidado, porque esses adenomas podem envolver a papila maior ou menor do duodeno. E assim, como os demais adenomas, também precisam ser removidos. Na maioria das vezes, esses adenomas vão ser melhor avaliados com a visão lateral. Então, esse aqui foi um exame de um paciente jovem, de 48 anos, que a gente fez o exame por conta de um sangue oculto positivo nas fezes, foi feita endoscopia e colonoscopia, e durante o exame de visão frontal, notamos um aumento do tamanho dessa papila. Optamos por passar um duodenoscópio de visão lateral e biopsiamos, confirmou o diagnóstico de adenoma de papila. Esse adenoma de papila foi então submetido a uma ressecção, que é a papilectomia, ou seja, a remoção de toda a papila através do exame endoscópico. O ideal é você, se possível, lançar a mão do ultrassom endoscópico para avaliar se tem invasão dessa lesão na via biliar e ou na parede duodenal, e aí sim você pode submeter esse paciente a uma papilectomia, ou seja, a ressecção da papila. Mudando um pouco para a parte dos divertículos, que são nada mais nada menos que protrusão de parte da parede duodenal em direção contrária à sua luz. Então a gente tem um esquema aqui bastante ilustrativo do néter, onde eu vejo o órgão aqui, o duodeno, retirada da parede anterior, a gente consegue avaliar a papila e logo próximo a ela um divertículo. A maioria dos divertículos é assintomática, a maioria se localiza na segunda porção duodenal, raramente você vai ver isso na primeira porção.
ou seja, no bulbo. Quando no bulbo esses divertículos estão muito associados à formação de cicatriz de úlcera péptica, então tem um quadro inflamatório, a resolução desse quadro inflamatório, gerando uma área de tração, onde se forma um pseudodivertículo por conta dessa cicatriz. No segunda porção do adenal, a própria papila, a inserção da papila, serve como ponto de fragilidade para a ocorrência desses divertículos. Esses divertículos podem ser periampulares, quando estão próximos à papila de Vater, ou ampular, que a gente vai ver a imagem daqui a pouco, quando a papila está no fundo do divertículo. Então, a gente tem aqui a luz do órgão e aqui um grande divertículo do adenal. Mais uma vez, uma outra visão aqui, a luz do duodeno aqui embaixo e o grande divertículo aqui em cima. E ainda, como a gente falou, a papila lá dentro do divertículo. Para quem gosta de CPRE, é um desafio à parte. Esses divertículos duodenais raramente causam qualquer tipo de sintoma. Muito raramente eu posso ter uma complicação biliopancreática secundária quando eu tenho um divertículo tão próximo ou que englobe a papila, como nesse caso aqui. A doença celíaca, ou enteropatia sensível a glúten, é uma doença amplamente não diagnosticada, porque ela às vezes tem alterações muito sutis, e a gente estima que cerca de 1% da população global possa sofrer com esse problema. A característica mais comum é a diminuição das pregas duodenais, das pregas de Kerklin. Eu tenho diminuição do tamanho, eu tenho espessamento dessas pregas. Podem ocorrer fissuras, podem ocorrer padrão de mosaico e muitas vezes, como a gente falou, são alterações sutis ou até a gente não acha uma alteração apesar da clínica do paciente. Feita a biópsia, a característica microscópica é aumento de linfócito na mucosa, atrofia das vilosidades murodenais e uma proeminência das criptas. Finalizando as lesões benignas, eu tenho a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal crônica, né? Faz parte, junto com a retocolite ulcerativa, das doenças inflamatórias intestinais. É associada a ulcerações da mucosa do trato gastrointestinal e pode ocorrer em todo o seu trajeto. São pacientes que apresentam, às vezes, quadro de recidiva e remissão da doença. E o exame endoscópico é extremamente importante no diagnóstico dessa doença. A gente pode observar um grande número de lesões diferentes na doença de Crohn. Tá? A gente pode observar, por exemplo, erosões longitudinais ou irregulares, como a gente vê aqui. A gente pode ver lesões que como se fossem entalhes, como se fossem um corte na prega. Aqui a gente vê nessa foto B mais exacerbada aqui com a cromoscopia, a gente consegue observar melhor. Ou ainda eu posso ter uma sequência de lesões elevadas, que a gente chama de rosário budista. Então aqui eu tenho várias lesões, uma atrás da outra. Passando para as lesões malignas, a gente começou aqui com uma imagem extremamente rara, mas interessante, imagem cedida pelo Dr. Marco Chimelli aqui, de Petrópolis, de um linfoma folicular. Tá? Os linfomas do trato gastrointestinal ocorrem mais comumente no estômago e estão relacionados ao H. pylori também. O linfoma folicular, que é essa imagem aqui, é um linfoma nodal relativamente comum, porém raro no trato gastrointestinal. Quando ocorre no trato gastrointestinal, o duodeno é um dos principais lugares. A maioria dos pacientes tem essa doença localizada e ele aparece assim, como pequenas placas brancacentas elevadas, às vezes podendo ocorrer em grande quantidade, o que pode dar a impressão de uma aparência nodular da segunda porção do adenal. Os tumores malignos do duodeno representam 0,3% de todos os tumores do trato gastrointestinal. Perceba então que não é uma coisa muito comum, porém, se falarmos somente de intestino delgado, 50% dos tumores ocorrem no duodeno. Os tumores malignos primários do duodeno não são comuns. A maioria das vezes o que a gente vê é invasão por tumores das estruturas ao redor ou até da papila do pâncreas.
E além do carcinoma, a gente tem outros tumores que, como a gente já falou, linfoma, leiomiossarcoma, carcinóide, carcinoma. Como são lesões extremamente agressivas, o reconhecimento e ressecção, quando ainda normalmente são adenomas, é essencial. Mais raro ainda do que o carcinoma é o GIST, que são os tumores intestinais, estromais gastrointestinais, que se originam nas células do plexo mientérico do trato gastrointestinal e raramente ocorrem no duodeno. A aparência deles é dessa lesão elevada, ulcerada, e que somente a biópsia vai nos dar o diagnóstico. Essas são as lesões duodenais, as mais comuns, e a gente tem algumas armadilhas e desafios no diagnóstico das lesões do duodeno. E eu trouxe de propósito para vocês essa imagem que a gente hoje mesmo estava conversando num grupo de endoscopistas, onde um número de endoscopistas já bastante experientes ficou na dúvida. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um pâncreas ectópico, que é a presença de células pancreáticas fora do pâncreas, que é mais comum no antro gástrico, mas pode ocorrer no bulbo duodenal. Isso aqui é a papila menor, com uma variação anatômica, que se colocou caprichosamente nesse lugar. Isso aqui é só uma erosão elevada. Isso aqui é o quê? Então, percebam que uma única imagem, uma foto, ela não é suficiente para que eu caracterize, para que eu faça o diagnóstico de uma lesão duodenal. Como eu falei, mesmo entre endoscopistas experientes, houve uma grande divergência do que seria essa lesão aqui. Então, o que fica para a gente em relação às lesões duodenais, em relação ao exame do duodeno? Primeiro, não pode ser feito com pressa. Não pode se tratar o duodeno como um local de passagem. Há que se examinar a parede anterior, há que se examinar a parede posterior, há que se examinar a transição bulbo-duodenal, que muitas das vezes acaba passando despercebido. Então, primeira coisa que a gente fica, não posso examinar o duodeno com pressa. Segundo, a gente tem que entender que diferentes visões podem dar diferentes opiniões para a gente. Então, estou na dúvida do que eu não sei o que eu vou lançar mão de mais de uma maneira de avaliar esse paciente. Então, se na visão frontal eu fiquei na dúvida, acho que isso aqui é um tumor de papila, pode ser que não seja, eu lanço mão da visão lateral, da duodenoscopia de visão lateral, para melhor fazer esse diagnóstico. Da mesma maneira, eu tenho que entender que, assim como no carro que eu estou dirigindo, o duodeno tem pontos cegos, e esses pontos cegos devem ser minimizados, seja através de um exame detalhado, de um exame que deve ser feito com calma, seja através do uso de mais de uma ferramenta, como a gente falou, endoscópio de visão frontal, endoscópio de visão lateral, seja através do uso de novos devices, novos artigos que estão sendo lançados. Então, eu tenho o endoscópio de visão lateral, eu posso fazer uso do CAP. O CAP me ajuda a afastar a parede do duodeno e ajuda a visualizar melhor, seja através de novos dispositivos que estão sendo lançados, que vão facilitar a visualização de todas as paredes do duodeno. Ok? Então, essa era a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Deixo aqui alguma bibliografia para que vocês possam pesquisar melhor e a gente fica à disposição uma próxima oportunidade. Muito obrigado.